Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você está querendo anular uma questão do seu concurso. Acertei? Fica aqui que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre anulações em questões de concurso público. Bom, a primeira coisa que você deve fazer, obviamente, é um recurso administrativo para a própria banca. Você deve tentar mudar o gabarito, anular uma questão, enfim, fazer qualquer reconsideração, até mesmo contra o edital, dentro do próprio edital, ou seja, dentro do próprio concurso. Sem isso, você não vai conseguir entrar com uma ação judicial. Tá, Alberto? Eu já fiz esse recurso administrativo e ele já foi negado. Bom, eu tenho o dever ético e por transparência de te explicar que muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, o judiciário tem decidido que ele não tem competência para anular questões de concurso público. Esse tem sido o posicionamento da maioria dos tribunais. Mas claro, como toda boa regra, nós temos exceções. A primeira dessas exceções é quando o assunto abordado na questão não está previsto no edital. Ou seja, por exemplo, você está fazendo uma prova de direito constitucional, foi cobrado o assunto controle de constitucionalidade. Você vai até o edital e verifica que no edital não existe nenhuma previsão sobre controle de constitucionalidade. Neste caso, mesmo que a banca dê um parecer contrário ao seu recurso, o judiciário quase 100% das vezes vai dar razão ao candidato e vai determinar a anulação daquela questão. O outro caso em que é possível conseguir a anulação da questão é quando o seu gabarito apresenta um erro grotesco. Bom, e o que é o tal do erro grotesco? O judiciário não estabelece um conceito fechado para o que é erro grotesco. Não existe uma lei especificando o que é um erro grotesco. Então isso deixa uma margem de interpretação para os juízes, para o próprio judiciário. Para te dar alguns exemplos do que é um erro grotesco e saber se você se encaixa, se a sua questão, se a questão que você está querendo anular se encaixa como um erro grotesco, você tem que verificar, por exemplo, se a maior parte dos livros, ou se todos os livros, os doutrinadores, os estudiosos dão uma resposta diferente àquela questão. Você tem que verificar se existe uma lei dando uma resposta diferente àquela questão. Se isso acontecer, ou seja, se tem uma lei, ou seja, se tem todos os doutrinadores, todos os estudiosos, enfim, se tem uma vasta fonte de informações contrário ao que a banca disse, muitas vezes os juízes vão entender que é possível anular essa questão. Então são esses os únicos dois casos em que o judiciário entende que é possível determinar à banca que mude o seu parecer, que mude o gabarito. Pode ser mudar o gabarito mesmo de letra A para letra B ou C, enfim, se for uma prova objetiva. Pode ser mudar o espelho de correção, se for uma prova subjetiva, como pode ser também pleitear a anulação de uma questão. Esse erro grotesco, ele precisa ficar demonstrado claramente. E aqui o que eu te recomendo é que você contrate um especialista para fazer um parecer especificando, dando uma opinião balizada sobre aquilo. Então, por exemplo, se é uma questão de matemática, o ideal seria que você trouxesse uma opinião de, no mínimo, um professor de matemática, alguém gabaritado, informando por que aquela questão é nula, citando outros artigos, outros doutrinadores, outros estudiosos que têm um entendimento, que apresentam uma solução, uma resposta diferente à solução dada para a banca. Fazendo isso, você vai aumentar a chance de anular essa questão. Para que você consiga essa anulação, como eu disse, é preciso primeiro que você tente um recurso administrativo e somente depois você ingresse com uma ação junto ao Poder Judiciário. Onde ela vai ser ingressada vai depender de quem realizou o concurso. Então, se você está nessa situação, se você entende
que a sua questão está fora do edital, ou se você entende que aquela questão tem um gabarito com erro grotesco, procure um especialista. Não deixe de consultá-lo, não deixe de tirar as suas dúvidas e saber se você tem ou não direito a conseguir essa anulação.